Fala, povo de Deus! 1º de dezembro e voltamos com uma série que nós tínhamos parado no meio, Gênesis, o início de tudo. Nós fomos até o capítulo 25, onde no último dia falamos sobre a morte de Abraão, falamos ali um pouquinho sobre Esaú e Jacó, sobre o fato do nome de Jacó, né? Significa aquele que agarra, né? Aquele que agarra sem Deus, usurpador. Aquele que agarra com Deus, conquistador. Então você é um conquistador, você é uma conquistadora. Foi mais ou menos assim que nós terminamos o capítulo 25 de Gênesis. Você que tem o desejo de aprender, tá chegando agora no canal, um pouquinho mais sobre Gênesis. Antes desse vídeo aqui de hoje, nós já havíamos gravado do capítulo 1 ao capítulo 25. E agora, no último mês de 2024, nós vamos ler aqui juntos, todos os dias, do dia 1 ao dia 25, dos capítulos 26 ao capítulo 50, onde nós vamos concluir mais um livro da Bíblia, dessa vez Gênesis. Amém? Sem mais delongas, Gênesis 26, a Bíblia começa dizendo sobre Isaac, né? Ser levado por Deus a um lugar onde Deus o prosperaria. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão, e por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. Então Isaac foi para a terra dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Então Deus aparece para Isaac e fala: na sua terra está tendo fome, mas para o Egito não é para você ir, ok? Ou seja, existem lugares que Deus não quer que nós estejamos. Existem lugares que não é para nós estarmos, que não é para nós ficarmos, tá? E Deus certamente vai nos mostrar isso. O lugar em que devemos ficar é o lugar onde Deus nos manda ficar, independente se é melhor ou não aos nossos olhos. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas estas terras. E por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Nós hoje somos abençoados por causa dessa promessa aqui. Por meio da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, todos os povos da terra serão abençoados. Como que isso se conclui? Eu já falei isso da outra vez. Jesus vem através dessa descendência, né? Jesus nasce na nação de Israel, é um israelita, e através de Jesus nós somos abençoados, né? Na sua morte, na sua ressurreição, no mundo espiritual, onde a Bíblia diz que em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, já temos toda a sorte de bênçãos sobre nós. Então Jesus vem dessa descendência, e a partir de Jesus, todos os povos da terra são abençoados, inclusive eu e você. Então essa promessa de Gênesis capítulo 26, versículo 4, se cumpre na minha e na sua vida através de Jesus Cristo. Versículo 6, e assim Isaac ficou em Gerar, ou seja, obedeceu à direção de Deus. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele dizia: é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. O que é isso? Pecado hereditário. Abraão fez a mesma coisa. Falou que Sara era sua irmã e não falou que era sua mulher. Agora Isaac faz a mesma coisa, mente, né? O que vai acontecer depois? Jacó, os filhos vão fazer o quê? Vão mentir para Jacó, né? A respeito do seu irmão José. Então você vê um pecado hereditário que se repete aí várias vezes. Jacó também vai dar uma pisada na bola, né? Então assim, é um pecado hereditário que se repete. Quem é o único nessa família que não mente? José. Por isso ele se torna governador. Já falei isso numa live aqui, né? Então o único que não mente é o que se torna governador. Ou seja, você só vai alcançar alguns lugares na sua vida quando você quebrar ciclos negativos que existem dentro da sua família. Existem maldições hereditárias, existem pecados hereditários, existem vícios hereditários, mas isso precisa acabar em você. Você vê que a mentira não acabou em Isaac, ele mentiu. Por quê? Porque o seu pai mentiu. Outra coisa, que exemplo você tem dado para os seus filhos? Que exemplo você tem dado para aqueles mais jovens que te têm como referência? Quem é você e o que você tem ensinado?
Só que aí no versículo 8, 9 e 10, o rei Abimeleque vai descobrir que Rebeca é mulher de Isaac. Vai perguntar a ele por que ele fez isso e vai impossibilitar todos os homens de tocar naquela mulher para ninguém cometer adultério, certo? Ou seja, a mentira é descoberta, porque a mentira só dura enquanto a verdade não chega. A mentira tem perna curta, tá bom? E uma hora ou outra tudo o que está em oculto vai ser revelado, certo? Então, não minta. Fale a verdade, morra pela verdade. Jesus Cristo é a verdade, o diabo é o pai da mentira, ok? Então, vamos escolher a verdade e não a mentira, independente do que aconteça. Versículo 12. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por um. Por quê? Porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Então, a Bíblia diz que ele não ficou rico, ele ficou riquíssimo, porque ele enriqueceu e continuou a aumentar sua riqueza. Porque ele colhia 100 por um, ou seja, ele plantava um e colhia 100. Ele plantava mais um e colhia 100. Ele plantava mais um e colhia 100. Ou seja, ele plantava 10, ele colhia 1000. Esse homem se tornou milionário, quem sabe bilionário, tá? É a tal da unção milionária que eu falo aqui. Falei muito disso no mês que nós oramos aí por 4 áreas da sua vida. Na semana de oração por área financeira eu falei dessa unção milionária, tá? Deus tornou aqui Isaac milionário. Quando? Versículo 2, quando ele se estabeleceu onde Deus mandou, tá? Quando Isaac foi para onde Deus mandou, ele se tornou milionário. Então, a unção milionária está em um lugar? Não. Você vai ver na sequência aqui que a unção milionária não está num lugar. A unção milionária está em obedecer a Deus. Entendeu? A questão não é onde Isaac estava. A questão é que Isaac estava onde Deus mandou. Tá? Então, existe uma unção de prosperidade, uma unção de romper, uma unção de riqueza, uma unção milionária, para você plantar um e colher 100, para você se tornar riquíssimo. Mas para isso, o primeiro passo é seu, de obedecer a Deus. De trabalhar onde Deus te mandou trabalhar, de estudar o que Deus te mandou estudar, de ir para a cidade que Deus te mandou ir, de sair do emprego que Deus te mandou sair, de abrir a loja que Deus te mandou abrir, que trocar de curso que Deus mandou você trocar de curso. Então, quando você obedece à direção de Deus, uma unção de riqueza alcançará a sua vida, né? Só que aí, olha isso, os filisteus têm inveja dele, né? Porque é mais fácil invejar do que tentar conquistar. Versículo 15, e os filisteus começaram a tapar os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo de terra. Então começaram a tampar os poços de água, porque ter poços de água naquela terra era sinal de riqueza, né? Era sinal de abundância, era sinal de provisão para o seu rebanho, onde eles beberiam água, né? Onde a vida aconteceria ali. Versículo 16, então Abimeleque pediu a Isaac, sai da nossa terra, pois já é poderoso demais para nós. Quem que está pedindo para Isaac sair? O rei. Isaac prosperou tanto que o rei Abimeleque está falando, você é poderoso demais para nós. Ah, mas eu sou só um homem, eu sou estrangeiro aqui, eu estou cuidando de rebanho, eu não estou incomodando ninguém. Mas você cresceu tanto que chegou a incomodar o rei. Deus vai te fazer crescer tanto. Isso aqui é uma palavra profética. Deus vai te fazer crescer tanto que pessoas que você nunca achou que nem saberia da sua existência vão passar a te admirar, vão passar a se incomodar com você, vão passar a te olhar de uma forma diferente. Deus vai te dar crescimento tão poderoso que os reis ouvirão falar de você, que os presidentes ouvirão de falar de você, que grandes empresários do seu ramo vão ouvir falar de você, que a sua referência vai vir te perguntar como é que você conseguiu isso. Você tá grande demais, tá poderoso demais, cresceu demais em pouco tempo. Você vai falar, é que eu obedeci a Deus, é que eu servi a Deus, é que eu segui a direção do Senhor, é que eu sou como Isaac. Aleluia!
Alguém debaixo de uma promessa, onde Deus falou, eu vou te multiplicar, eu vou te fazer crescer, eu vou te abençoar nessa terra. Alavassúria, elavassomenerraia. Não se trata de Isaac, se trata de uma promessa que ele tem. Não se trata de Isaac saber onde cavar poços, se trata da promessa que ele tem. Não se trata de quem ele é, mas se trata de o que ele carrega, e ele carrega uma palavra. Você tá entendendo, Isaac? Talvez você que tá aí do outro lado não tenha nada, não tenha dinheiro, não tenha recurso, não tenha amigo, não tenha quem te indique, tá desempregado, a porta tá fechada, a situação tá difícil, o vento bateu, aleluia, parece que te levou ao alto mar numa tempestade, o seu barco tá balançando, mas você tem uma palavra. E se você tem uma palavra, você tem tudo. A partir de hoje, você não olha mais para as circunstâncias, você olha para a palavra. Você não olha mais para as dificuldades, você olha para a palavra. Você não olha mais para suas condições, você olha para a palavra que você tem. E se a palavra que você tem te garante que Deus estará contigo e te abençoará, então, aleluia, você vai romper em fé. Essa situação difícil vai ter que acabar, essa escassez vai ter que acabar, essa conta no negativo vai ter que ficar no verde, vai ter que ficar positivo, o teu nome que estava sujo vai ter que ser limpo, porque você tem uma promessa. Porque você tem uma promessa. Versículo 17, Isaac mudou-se de lá e acampou-se no vale de Gerar, e ali estabeleceu. No vale. Vale é uma linguagem bíblica tão usada para falar sobre momentos difíceis. Como é que você está? Estou no vale. Né? Porque se lembra do salmista, no vale da sombra da morte. Então vale, muitas vezes na Bíblia, traz uma conotação de algo negativo. E aí, para onde Isaac vai? Ele vai para o vale. Ele vai para o vale, ele vai na situação, na região baixa, né? Ele desce na vida. Muitos pregadores falariam isso. Mas ele vai para lá. E Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam, né? Os servos de Isaac cavaram no vale, descobriram um veio d'água. Então cavaram e acharam água de novo. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac. Olha aí, discussão entre pastores. Nossa, parece tão atual, né? Porque a água é nossa. Olha aí, os pastores que não tinham água, quando vê outro pastor achando água, quer falar que a água é dele. Isso é muito comum hoje em dia, sabia? Pastor que já não vê sua igreja crescer, pastor que já não manifesta o poder de Deus, pastores que já não têm os dons espirituais, já não tem água, né? Ali, correndo e fluindo, quando vê outro encontrando água, quando vê outro fazendo algo diferente, quando vê outro tendo resultado, quer invejar, quer brigar, quer falar mal. É muito comum isso aqui. Por isso Isaac deu o nome daquele poço de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então Isaac cava um poço, encontra água, né? Logo de primeira, por quê? Porque a bênção de Deus está sobre ele. Mas os pastores filisteus vêm e falam, essa água é nossa. E aí acontece uma discussão, uma contenda. Só que Isaac abre mão do poço e fala, fica com vocês. Mas antes de ir embora, ele dá um nome àquele poço, Ezeque. Por quê? Porque houve discussão por causa daquele poço. Mas Isaac tem uma promessa, Isaac tem uma palavra, Isaac sabe que onde ele estiver, Deus o abençoará. E Isaac sabe que Deus não está nas contendas, porque Deus é Deus de paz, porque 1 Coríntios 14 diz que Deus é Deus de ordem e decência. Deus não está na confusão. Ai, chompia, faço, e rébia. E ao invés de ficar discutindo e falando contra a parede, Isaac prefere buscar por um novo lugar. Tá entendendo, Isaac? Sai da discussão. Sai da confusão, sai da briga, sai dessa situação que só gera transtorno. E então, versículo 21, seus servos cavaram outro poço, mas também discutiram por causa disso e chamou Sitna. Sitna significa inimizade, acusação. Talvez você está em Sitna, cavou e achou água de novo, porque a bênção de Deus está com você. Só que estão criando inimizade. Estão te acusando do que não é verdade, Daniel. Estão se voltando contra você. Sai de Sitna. Deixa Sitna para trás.
Deixa esse lugar de inimizade para trás. Tem gente insistindo num relacionamento, numa amizade que já não te faz mais bem. A pessoa já não é mais teu amigo, a pessoa já não é mais tua amiga. A pessoa te acusa, a pessoa te trai. Sai dessa situação! E Isaac mudou-se dali novamente e cavou outro poço. Mas por esse ninguém discutiu. E deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nesta terra. Oh, aleluia! Aleluia! Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, estou contigo. Eu o abençoarei, multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu neste lugar um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Então Isaac vai, ele acha outro poço em Reobote. Reobote significa: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Por esse ninguém discute. Cavou um, entulharam. Cavou outro, roubaram. Ezeque não era o lugar de Isaac ficar. Sitna não era o lugar de Isaac ficar. Agora em Reobote ele acha água de novo e já não brigam por ele. Não tem como brigar com esse homem. Onde ele cava, ele acha poço. Onde ele abre uma loja, prospera. Onde ele pisa, os demônios caem por terra. Onde ele abre a boca, as vidas se convertem. Onde ele chega, a paz de Deus chega junto. Onde ele aparece, o ambiente muda. Quando ele sorri, as pessoas veem a diferença. Quando ele abre a boca, os conselhos sábios chegam. Oh, aleluia, você está entendendo? Quem tem a bênção de Deus, quem tem a promessa de Deus, quem vive em obediência a Deus, não está refém de um lugar, não está refém de pessoas, não está refém de circunstâncias, porque onde ele cavar vai achar poço, onde ele chegar a bênção vai chegar junto, onde ele colocar as mãos dele possuirá, onde ele colocar os pés abençoado será. Então por que é que você, que tem uma promessa, que carrega a palavra de Deus, fica refém de lugares, fica refém de pessoas? Até quando você vai deixar os outros fazerem você de marionete? Tem gente que é marionete de ser humano, enquanto deveria ser uma flecha nas mãos de Deus. O diabo está te fazendo de escravo e você não está nem vendo. Refém de lugares que te fazem mal, refém de pessoas que só querem o seu mal. Quando você cava poço, rouba o teu poço. Quando você tem uma ideia, rouba a tua ideia. Quando você vai prosperar, fala que o lucro tem que ser dividido. A pessoa nem faz nada. Tá de brincadeira? Vai ficar em Ezequiel até quando? Vai ficar em Sitna até quando? Já não percebeu lá no capítulo 12 que quando você plantar vai colher 100 vezes mais? Vai ficar andando com quem não planta e não colhe nada até quando? A bênção não está em um lugar. A bênção está em você. A bênção está no fato de que onde você chega é abençoado. E aí no versículo 25 você ergue altares de adoração a Deus. Porque Abraão, no início do capítulo, ensinou mal, ensinou a mentir. Mas também ensinou coisas boas. Por onde passar, meu filho, levanta um altar de Deus. Tá entendendo? Tem um legado bom aqui também, não tem só coisa ruim não. Tem gente que só sabe ver a coisa ruim dos outros. Ah, esse aí adulterou. Ah, esse aí mentiu. Ah, esse aí roubou no passado. Ah, esse aí era bandido. Ah, esse aí era isso, era aquilo. Essa aí era mentirosa, era aquilo. Fazia isso e aquilo na noite. Só sabe ver coisa ruim. Não sabe ver também que Abraão deixou um legado. Por onde Abraão passava, ele erguia um altar de adoração. E agora Isaac, por onde passa, ergue altares de adoração. É tempo também de aprendermos a não ver apenas os erros do passado das pessoas, mas aplaudirmos as suas conquistas e as suas vitórias. Porque maior do que os seus erros são os seus acertos. Aprenda a valorizar o legado que você recebeu. Tem gente que só fala mal dos seus pais, tem gente que só fala mal do seu ex-patrão, tem gente que muda de igreja e só fala mal da outra igreja. Aprenda a valorizar o que há de bom ali. Você vê que aqui Abraão dá um exemplo negativo da mentira, mas dá um exemplo positivo da construção de altares. Porque os homens são como peixe
Tem carne, mas tem espinho. Tem coisa que serve, mas tem coisa que não serve. Tem coisa boa, mas tem coisa ruim. Jesus é como pão, tudo serve, pode comer de tudo, pode se alimentar de tudo. Jesus é perfeito. Mas quando falamos de homens, são como espinhos, eu sou como peixe. Você vai andar comigo todos os dias da sua vida, você vai ver que eu tenho coisas boas para você, mas você vai ver que eu tenho coisas ruins também, são espinhos, tira de lado. Mas, sobretudo, imite o que há de bom nas outras pessoas. O que não é de bom, deixa de lado, mas o que há de bom, pegue para si. Isaac pegou o de bom, o fato do seu pai ser um construtor de altares. Amém? E ele constrói um altar para Deus. Versículo 26. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque. Lembra o rei dos filisteus, de Gerar? Mandou Isaac embora. Agora o rei está vindo até Isaac. Primeiro mandou embora porque ele era poderoso demais, agora está indo atrás dele. Isaac lhe perguntou: por que vieram me ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor tem o abençoado. Lá atrás, Isaac, vai embora daqui porque você é poderoso demais. Lá na frente, Isaac, faz um tratado de paz aqui porque nós sabemos que Deus está contigo. Vão ter que reconhecer que Deus é na tua vida. Vão reconhecer que na verdade não foi o rei que te mandou embora. Não o rei da terra. Foi o rei dos reis que te mandou para outro lugar, para mostrar para as pessoas que não acreditavam em você, que onde você chegar, abençoado será. O rei Abimeleque achou que a prosperidade estava na terra dele. Não. A prosperidade estava em Isaac. O teu patrão acha que a prosperidade está no trabalho dele? Não, a prosperidade está em você. O teu professor acha que a sabedoria está na aula dele, com todo o seu conhecimento? A sabedoria está em você, assim como estava em Salomão, assim como estava em Daniel. A verdadeira riqueza, e agora eu não estou falando de dinheiro, a verdadeira riqueza, o bem mais valioso não está nas coisas da terra, está dentro de você, é o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos vaso de barro com um tesouro dentro, esse tesouro é o Espírito Santo. E agora Abimeleque, que outrora mandou Isaac embora, vai ter que vir até ele pedir desculpa, pedir para fazer um acordo de paz, reconhecer que Deus está na vida dele. Quem hoje pisa em você, amanhã vai ter que ver que Deus é contigo, vai falar: faz as pazes comigo, me perdoa, me desculpa, me ajuda. Tem gente que já te pisou, mas lá na frente vai ter que pedir ajuda. Para quê? Para você andar com o nariz em pé, de salto alto? Não. Para você falar: eu faço as pazes com você. Tá tudo bem, eu te desculpo. Tá tudo bem, eu te ajudo. Tá tudo bem, eu te empresto esse dinheiro sim. Porque Deus tem me abençoado. Você vai pagar o mal com o bem. Você vai fazer a diferença, você vai amar. Porque Jesus falou, a Bíblia diz: e nisso saberão que são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Jesus falou isso. Ou seja, você vai amar aquele que te perseguiu lá fora. Versículo 30. Então Isaac ofereceu-lhe banquete, comer e beberam. Na manhã seguinte os dois fizeram o juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Isaac deu um banquete para aquele que outrora mandou ele embora. Ah, mas é meu inimigo. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. O salmista declara: até o teu inimigo vai comer da tua mesa. Deus vai te prosperar tanto que até quem não gostava de você vai ser beneficiado com a bênção de Deus. E naquele mesmo dia os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água de novo. Isaac deu-lhe o nome de Seba, e por isso até o dia de hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. Seba significa o que é rico, o que é abundante. Cavoezec significa discussão, deixou pra lá. Cavocitna significa inimizade, deixou pra lá. Mas aí Cavô-Reobote significa Deus abriu os espaços para mim, agora prosperarei. E aí depois, se não fosse bom, ele ainda cava Seba, o que é rico, o que é abundante. O que é abundante só chega na sua vida quando você deixa a contenda para trás, quando você deixa a inimizade para trás e quando você entende que nem Reobote é o destino final.
porque ainda tem um nível maior, porque ainda tem uma coisa a mais. Tem gente que está contentado com a vida que está vivendo. Contentamento é bíblico, estar feliz com o que tem, mas enquanto busca por mais, Deus tem mais, Deus tem um quarto poço. A maioria dos pregadores só prega sobre 3 poços, porque chega em Rehobote já tá bom demais. Não, tem Seba ainda para você. Sabe o que Deus está falando? Sua vida já mudou muito, sua vida já melhorou muito, sua família já está abençoada, mas ainda tem mais, ainda tem Seba, ainda tem o que é rico, o que é abundante, ainda tem um nível superior, mas você precisa continuar seguindo a direção de Deus, levantando altares ao Deus vivo, deixando para trás tudo que tiver deixado. As águas foram derramadas, tem gente querendo juntar a água que já caiu do copo. Deixa para trás o que tiver que ficar para trás, mas avança na direção que Deus tem te dado. Porque ainda existem outros poços, Isaac, para você cavar. E onde você cavar, você vai achar água. Ainda existem novos lugares para você conquistar, novas pessoas para você conhecer, novas coisas para você viver, novas viagens para você fazer. Ainda existe mais aí para chegar na sua família, a família ainda vai crescer. Deus ainda tem algo poderoso para fazer na sua história, mas deixa para trás o que tiver que deixar, porque a bênção não está no lugar. A bênção está em você, que carrega a presença de Deus e obedece a sua direção. Amém? Que Deus te abençoe e te espero aqui amanhã no capítulo 27.